Henrique, a minha pergunta agora vai para você. Quero que você me diga assim que você compare, né, dando algumas semelhanças e diferenças que você pôde perceber da época que você passou pela faculdade, então pegou grande parte da teoria ali do jornalismo, né? Por exemplo, do jornalismo impresso, e depois você atuou, né, exatamente no jornalismo impresso. Quais foram as semelhanças e diferenças que você percebeu, né, saindo da faculdade para o mercado, né, para a prática, e o que te surpreendeu, né, mais? Então, tipo, foi um desafio maior ou foi uma coisa que te deixava mais feliz na rotina até do que você podia imaginar antes de entrar no mercado ali na parte de jornalismo impresso? Não, perfeito. Essa é uma pergunta bem legal, porque eu tenho hoje uma sensação de que eu aproveitei muito mais já atuando como repórter do Correio Popular do que na faculdade em si, né? Claro que assim a faculdade é um momento de aprendizado, né? Que você precisa evoluir conceitos, você precisa evoluir aquilo que você tem que aplicar no dia a dia na prática. Mas eu, particularmente, tive uma sensação bem engraçada, porque a gente aprende muitos conceitos na universidade, na faculdade. Claro que ajuda bastante a gente se preparar, mas eu fui aprender mesmo como era o dia a dia de um jornalista, como as coisas aconteciam na prática mesmo. Então eu tive essa sensação de que na prática, na correria do dia a dia, você tem que produzir duas, três matérias por dia, muitas vezes com o tempo próximo, né, de você, assim, para você entregar os conteúdos que precisavam ser entregues, é que você aprendia e você se desenvolvia muito mais, porque na universidade era engraçado que você ia fazer, por exemplo, um impresso que você falou, né? Você tinha um período muito grande para fazer uma entrega de um texto, né? Então, às vezes, você tinha um mês para produzir um texto e era um texto, às vezes, muito simples. Ah, preço da gasolina aumentou. Aí você vai lá, você, aluno, estudante de faculdade, ir lá no posto de gasolina conversar com alguém para ouvir o dono do posto. Aí depois você tem mais uma semana para fazer alguma coisa. Então, os processos são muito devagar. E eu nunca gostei muito disso. Eu entendo que faz parte do processo de aprendizado, né, do aluno como um todo, mas eu acho que no dia a dia foi onde eu me senti bem mais confortável na correria, você saindo para a rua, você fazendo duas, três pautas diferentes sobre assuntos diferentes, foi que eu me identifiquei mais. É até engraçado, eu brinco, né, com quem pergunta para mim, como que foi você trabalhar assim num veículo de comunicação, né? Você atuar escrevendo sobre vários conteúdos, que nem o Matheus falou, né? A gente fazia de tudo, né? Eu brinco que era política cotidiana, esporte, caderno de turismo, era tudo, assim, né? E era muito engraçado, porque eu brinco falando assim, de manhã você tá na sala do prefeito, de terninho ali, esperando para fazer uma entrevista, e no mesmo dia à tarde você tá com uma capa de chuva cobrindo o nível do rio Atibaia, por exemplo, que é um rio aqui em Campinas, né? Então, Uhum. duas pautas totalmente diferentes, duas situações que você passa completamente diferentes, mas que no fim do dia você chega e fala, nossa, olha o tanto que eu produzi, olha como foi legal, muitas vezes olha como eu ajudei pessoas, né? Porque o jornalismo é isso também, você está fazendo um serviço para a população, você está informando a população, né? Então, eu me senti muito feliz, assim, atuando no dia a dia do que na faculdade em si. Acho que essa foi a principal surpresa que eu tive, que foi inclusive a sua pergunta, né? A gente tem uma percepção na faculdade, uma percepção fazendo textos que demoram para você, porque você tem que aprender. Quando você chega no dia a dia, é que você percebe o quão importante mesmo é a sua profissão e a sua atuação dentro da sociedade como um todo. E tem algum. Você trouxe mais o ponto positivo, né? Que te surpreendeu positivamente, né? Engraçado e curioso que o que você falou assim de dia você tá lá com o prefeito de terninho e depois você tá pegando chuva cobrindo enchente no Rio Atibaia, por exemplo, que você trouxe, certo? Ou Pois é. numa Ou viagem algo assim. internacional também, Às vezes às vezes a acontece viagem Ou um também. dá uma acidente de relaxada. trânsito, enfim. É. E engraçado que, assim, eu falo engraçado pra mim, né? Antes de eu entrar na faculdade, ou nos primeiros momentos de faculdade, uma das coisas que mais me chamava a atenção, no sentido positivo, do jornalismo, da comunicação, era ter essa oportunidade de cobrir variados assuntos dentro de um mesmo dia, dentro de uma Uhum. mesma semana, ou período que for. E você ter um conhecimento, né? Agregar o conhecimento até de assuntos que você não tinha tanto conhecimento, até apurar uma pauta específica daquela editoria. E passar, né? Transmitir essa informação, né? Igual você falou, uma prestação de serviço, né? Para a sociedade, muito importante. Então, mas enfim, eu quero que você traga e algum desafio da faculdade para o jornalismo impresso, por exemplo, seria a questão do tempo, igual você falou, porque tinha uma semana, um mês para fazer um trabalho, para fazer uma reportagem na faculdade.
E no jornalismo impresso isso era muito mais ágil, né? Muito mais dinâmico, certo? Eu acho que esse é o principal desafio que eu senti no começo, né? Porque obviamente eu tinha trabalhado, como eu falei, né, com um estágio na Rádio Trianon em São Paulo, mas lá eu fazia os jogos em si, né? Eu não tinha o dia a dia do jornalista esportivo, né? E quando eu acabei indo para o Correio Popular, né, depois de passar por 4 anos de faculdade na PUC Campinas, é que eu comecei a sentir essa diferença. Eu lembro que nos primeiros dias foi bem difícil para trabalhar, porque é aquela coisa, você tem a teoria, você tem tudo que você aprendeu nos 4 anos, mas na hora de você colocar em prática, a pressão é grande, você tem um chefe de reportagem, o Matheus sabe muito bem como é que é isso, pedindo, te cobrando informação. Muitas vezes você chega, eu lembro a primeira pauta que eu fiz era no Correio Popular, era sobre um incêndio que tinha acontecido, né? E na região de Souzas, que é aqui em Campinas, e eu fui cobrir. E faltaram algumas informações, né? Que no dia a dia, você trabalhando semana após semana numa redação propriamente dito, você vai pegando a experiência e o feeling de como obter essas informações. E eu lembro que eu cheguei sem essas informações e o meu chefe de reportagem na ocasião só faltou me bater, assim, né? Porque falou, como que você é jornalista e você não traz essas informações, né? E para mim foi um choque muito grande. Porque na minha cabeça eu tinha feito tudo que eu tinha aprendido na faculdade. Uhum. E quando você vê na realidade, na prática, te dá um choque. Você às vezes olha e fala, nossa, mas será que eu vou conseguir ser um bom jornalista? Será que eu vou conseguir desenvolver aquilo que estão esperando de mim, né? Mas aí com o tempo, você pegando o dia a dia, você se aproximando de jornalistas que você. Até uma dica legal, você se aproximando de jornalistas que você sente credibilidade neles, né? E você confia no trabalho deles, você consegue se espelhar muitas vezes. Né? Eu chegava muito em alguns jornalistas do Correio e perguntava, como é que você faz para ter essa informação? Como é que você faz para me espelhar neles, né? Uhum. Para me tornar um jornalista melhor, né? E foi uma das melhores coisas que eu fiz desse sentido na profissão, né? Procurei estar próximo de pessoas que eu achava competentes, de pessoas que eu tinha algumas afinidades lá na redação e as coisas aconteceram. Mas o desafio é esse, eu acho. Você e para mim existe uma diferença clara entre a universidade e você colocar isso na prática. Você tem a teoria, você aprendeu a teoria, mas na hora de você colocar na prática, é no dia a dia, é você trabalhar numa redação, é você não tendo um mês para produzir uma reportagem, você tem um dia para produzir 2, 3, 4 reportagens, dependendo da ocasião, e você que se vire para conseguir as informações. O que eu acho uma delícia, inclusive. Legal. Pode até parecer estranho, né, pra quem não é da comunicação no jornalismo, falar assim, eu acho uma delícia isso, né? Enfim, produzir um monte de coisa ao mesmo tempo, variar os assuntos, mas realmente é muito interessante. Pelo menos, né, da minha parte, eu também concordo. Matheus, eu quero também basear mais ou menos o mesmo tipo de pergunta, né? Então, eu quero saber de você como que foi essa também diferença, assim, o que que você percebeu de maiores desafios e surpresas positivas, como o Henrique trouxe, né? Da faculdade, no seu caso, você também pegou um pouco de impresso, mas mais tempo de TV, né? E então quero que você faça isso, né? Faça esse gancho da faculdade para uma redação de TV. É basicamente os mesmos casos que o Henrique contou em questão de desafio e aprendizados e surpresas, ou tem um pouco de diferença? Não, eu acho que também é basicamente a mesma coisa que o Henrique, né? Porque na faculdade a gente aprende, né? Ali mais a teoria, né, em si, né? Na faculdade a gente teve algumas aulas práticas, né? Tanto de TV, né? De impresso, né? Também online. Então, assim, é importante a faculdade, né? Pra gente adquirir um conhecimento ali, a teoria e algumas partes práticas, né? Mas acho que é no mercado em si que você aprende. Então, no estágio também eu tinha a oportunidade de botar mais em prática ali aquilo que eu estava aprendendo, né, na faculdade, então foi bom nesse sentido, né? Então, acabou que nessa transição que eu tive da faculdade eu passei antes para o jornalismo impresso ali, né, no Jornal Metro, e depois ali para a Band. É isso que o Henrique comentou, quando você está no dia a dia em si, né, você não tem tempo para conseguir produzir. Que nem, tipo, na faculdade você tinha uma semana, alguns dias pra produzir, né, ali na faculdade, mas na TV e no jornalismo impresso, quando eu tive a oportunidade, acabou que, poxa, você tá ali, as coisas estão acontecendo, né? Tem uma notícia ali que caiu de última hora. Né? Você tem que correr, você tem que ir atrás. Então, acaba que você não vai ter o tempo para produzir, né? Você tem que entregar as coisas na hora. Você tem que ali apurar, escrever, postar no jornalismo impresso ainda.
você consegue até ter um pouquinho mais de tempo, mas mesmo assim é corrido, né? Porque o jornal vai pro dia seguinte, então você tem ali o dia para produzir. Mas mesmo assim é corrido, não tem nem como comparar, por exemplo, com uma faculdade que você tinha um tempo muito maior para produzir uma notícia, né? E na TV era mais dinâmico ainda, porque você tem que colocar, você tem que, no caso, aparecer na reportagem ali, escrever o texto, né, o vídeo em si, pro dia, tipo, teve vezes que na Band ali, eu saí pra fazer uma pauta, o jornal começava 10 para 7 e você tava ali na correria, você saiu da redação para fazer a matéria 4h30, 5 horas da tarde, aí você voltava às 6 horas, né? E tinha que correr, escrever o texto, gravar o off, né? Que é a narração que a gente que tem na matéria, né? E pra matéria já saiu, o editor pegar ali, editar em 20 minutos, o editor também tinha que ser bem rápido, pra postar ali, pra você Jogar no ar. jogar no ar às Durante 7 o horas, programa. durante o programa. Então, isso é uma diferença muito grande, né? Comparando a faculdade com, né, a TV, comparando com o impresso, né? Então, é basicamente o que o Henrique falou. Você não tem muito tempo para produzir. Você tem que estar ali na hora, ali na TV. E na TV ainda é mais corrido, né? O Hard News. Porque se você publicar, postar essa matéria, né? Enfim, entrar no ar a matéria no dia seguinte, não tem muito sentido, né? Porque o jornalismo, né? A TV é dinâmico, né? Você tem que postar, você tem que colocar a matéria no ar ali naquele momento, né? Senão vai perder. Assim como no impresso, demora um pouco mais para publicar a matéria, também não tem muito sentido. Então, no Hard News em si, que é essa rotina mais dinâmica, mais rápido, você tem que produzir ali na hora. Então, essa é a diferença. Você não tem muito tempo. Aí você tem seu chefe ali de reportagem, ele cobrando, né? Então, você tem que passar ali informação, tem que apurar, tem que ir atrás. Então, essa é a diferença. Eu passei pelo jornalismo impresso, tinha um pouquinho mais de tempo, mas mesmo assim era corrido, né? Comparado com a faculdade, que você tem dias, semanas para publicar, né? Quanto na TV, que você tinha que colocar a matéria ali no ar em questões de horas ali, até mesmo de minutos, né? E até mesmo no programa, às vezes, o jornal tá no ar, aí você tá apurando alguma coisa ainda e então, né, você sente ali o momento ali, poxa, e agora, né? Mas tem que correr. E outra coisa também é o ao vivo, né? Na TV, né? É algo que você tá ali na hora, que nem a gente tá aqui ao vivo no programa. Então, na TV também. Então, às vezes que eu entrava ao vivo, né? Não tinha, na faculdade não era assim, né? Não tinha Você isso. gravava, não, errou, peraí, volta, por favor. Uhum. Aí, não, errei de novo, volta. Nossa, não. a gente na faculdade gravava umas 10, 15 vezes um takezinho de 15, 20 segundos, né? E como ele tava falando no ao vivo, né? Você Não tem essa, se né? vira, não tem o que fazer. Você se vira, porque ali na faculdade você erra quantas vezes você quiser, né? E é tudo gravado, né? A gente apresenta o programa, os jornais ali da faculdade, tudo gravado. Mas no ao vivo não. Então no impresso não era ao vivo, mas você tinha essa correria. Mas na TV, quando eu entrava ao vivo, era muito disso também, né? Imagina a pressão de você entrar ao Sim. vivo, a pressão de você passar a informação correta, de você não poder errar, né? Então, isso na faculdade não tem. Então, é um baque. A primeira vez que eu entrei ao vivo, eu lembro até hoje também, que foi num bloco de esportes, né, da Band, que eu entrava ali, tipo, bate aquele frio na barriga, aquele nervosismo, né? E assim, o frio na barriga, às vezes você vai perdendo, mas sempre tem um pouquinho, assim, Sim. sabe? Difícil sumir por inteiro. É né? difícil sumir, né? Então, né, depois, como eu comecei a entrar quase todos os dias, aí você fica um pouco mais tranquilo. Mas nas primeiras vezes, né? E ainda mais na primeira vez, dá um frio na barriga muito grande, né? Ainda mais ter que olhar para a câmera, né? Justamente fala, porque na rádio, quando eu trabalhei, eu também fazia jogos ao vivo, né? Então eu também tinha o frio na barriga de você ter que fazer. Né? Agora imagina no caso do Matheus, que além dele ter que falar, porque no rádio ninguém tá te vendo, né? Uhum. Além dele ter que falar, ele ainda tem uma câmera na frente dele, a gente tem que olhar para a Uma luz câmera relativamente forte. e ele imaginando que por trás dessa câmera tem dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão assistindo ele para informação, né? Então tem que ter uma... Você fica Um jogo muito. de Assim, já aconteceu de às vezes eu esquecer, assim, ao vivo, né? Já aconteceu, acho que basicamente. Faz parte, né? Com acho que muita gente que aparece ao vivo e apresenta, você às vezes esquece alguma informação ali, às vezes, né? E aí você tem que, às vezes, ter técnicas de você tentar lembrar enquanto você fala. Uma técnica que eu usava era tentar, às vezes, enrolar um pouco o assunto, para ao mesmo tempo que eu tô enrolando assim, entre aspas, né? Eu vou lembrando aquilo que eu tenho que falar, né? E então ao vivo é muito isso, né? Você não pode errar.
assim, não é que você não pode errar ali, né? Mas Tem menos margem, né, pra isso. menos margem para isso. Acontece às vezes no ao vivo, você às vezes esquecer alguma coisa, a gente acompanha vários programas no ao vivo, né? E isso acontece. Então é uma diferença também que eu senti, né?